Você já parou para pensar em como um único momento pode revelar toda a história de quem somos? Como um olhar pode carregar o peso de anos de luta silenciosa? Quantas vezes julgamos alguém sem enxergar as cicatrizes invisíveis que carrega? E se eu te disser que a maneira como somos vistos pelo mundo pode determinar até mesmo nossa capacidade de movimentar nosso próprio dinheiro? Era uma manhã comum de quarta-feira quando Marina entrou na agência bancária. O sol atravessava as janelas altas, criando padrões de luz sobre o chão de mármore polido. Ela vestia um conjunto discreto, carregava sua bolsa de trabalho e trazia consigo algo mais pesado que qualquer pertence físico. Carregava o cansaço de quem precisou provar seu valor todos os dias da vida. Marina não era uma cliente qualquer. Trabalhava há 17 anos como enfermeira em um hospital público, acumulando plantões noturnos, finais de semana perdidos, feriados longe da família. Cada centavo de sua conta bancária representava horas de dedicação, de mãos que cuidaram de vidas, de noites em claro, ao lado de pacientes que precisavam de sua presença constante. Naquela manhã específica, ela precisava fazer um depósito. Não era uma quantia extraordinária para os padrões bancários, mas para ela representava meses de economia cuidadosa. Era o resultado de horas extras, de refeições simples em casa para não gastar com restaurantes, de sonhos adiados em nome de um objetivo maior. Marina estava juntando dinheiro para a formatura do filho, o primeiro da família a concluir o ensino superior. Quando se aproximou do caixa, notou algo que já havia experimentado inúmeras vezes ao longo da vida. Aquele olhar. Não era exatamente desconfiança aberta, mas uma hesitação quase imperceptível, um segundo a mais de análise, uma pausa que dizia mais que qualquer palavra. A funcionária do caixa recebeu o envelope com o dinheiro, começou a contar as notas, e então, num movimento quase automático, chamou o gerente. O que Marina não sabia era que aquele momento se transformaria em algo muito maior que uma simples transação bancária. O gerente, um homem de meia idade com terno impecável e expressão séria, aproximou-se com passos medidos. Seus olhos percorreram Marina da cabeça aos pés numa avaliação silenciosa que ela conhecia bem demais. A senhora pode me explicar a origem desse dinheiro? A pergunta veio envolta em uma educação formal que não conseguia disfarçar o julgamento subjacente. Marina sentiu algo familiar apertar em seu peito. Aquela mistura de indignação e cansaço de quem precisa constantemente justificar sua existência, seu trabalho, seu direito de ocupar espaços. Ela explicou, com a paciência de quem já precisou se explicar muitas vezes antes. Falou sobre seu trabalho, sobre os plantões extras, sobre a economia cuidadosa. Mas podia ver nos olhos do gerente que suas palavras pareciam atravessar um filtro invisível de descrédito. Ele balançava a cabeça, mas não com compreensão, com dúvida. Vou precisar verificar isso com mais cuidado, ele disse pegando o envelope. Esse tipo de movimentação em dinheiro precisa de uma análise mais detalhada. Suas palavras eram técnicas, procedimentais, mas o tom carregava algo mais profundo, algo que Marina reconhecia desde criança. Ali, naquele momento, sob as luzes frias da agência bancária, Marina sentiu o peso de toda uma história. Não apenas sua história pessoal, mas a história de sua mãe, que trabalhou como empregada doméstica toda a vida e nunca teve uma conta bancária própria. A história de seu pai, que precisava carregar seus documentos constantemente porque era parado pela polícia com frequência. A história de gerações que precisaram provar repetidamente que seu trabalho era honesto, que seu dinheiro era legítimo, que sua presença era merecida. O gerente levou o envelope para sua sala, pedindo que Marina a aguardasse. Ela se sentou em uma das cadeiras do hall, sentindo os olhos de outros clientes sobre si. Alguns desviavam o olhar rapidamente quando ela os encarava. Outros nem se preocupavam em disfarçar a curiosidade. Marina conhecia aquele lugar, o lugar
de quem é transformado em espetáculo sem ter pedido palco. 15 minutos se passaram, depois 20. Marina olhava para o relógio, sabendo que precisava estar no hospital em 2 horas para seu plantão. Cada minuto de espera era 1 minuto a menos de descanso, de preparo, de cuidado consigo mesma. Mas não podia simplesmente ir embora. Aquele dinheiro representava muito mais que seu valor monetário. Quando o gerente finalmente voltou, trazia uma expressão que Marina não conseguia decifrar completamente. Ele segurava alguns papéis e seu celular, e havia algo diferente em sua postura. Algo havia mudado. "Senhora Marina", ele começou, e dessa vez havia uma suavidade forçada em sua voz que não estava lá antes. "Preciso falar com a senhora em particular, por favor." Ele indicou sua sala e Marina o seguiu, sentindo o coração acelerar. Será que havia algum problema real? Será que inadvertidamente havia feito algo errado? Uma vez dentro da sala, com a porta fechada, o gerente se sentou atrás de sua mesa. Havia desconforto em seus movimentos, uma tensão que não existia quando ele havia pegado o envelope. "Eu verifiquei seu cadastro completo, senhora Marina. Seu histórico bancário, suas movimentações." Ele fez uma pausa, olhando para os papéis diante dele como se procurasse as palavras certas. "Eu vejo aqui que a senhora mantém uma conta conosco há 15 anos. Vejo os depósitos regulares de seu salário, os pagamentos de suas contas, sempre em dia. Vejo as movimentações cuidadosas, a poupança que vem crescendo gradualmente." Ele levantou os olhos e havia algo novo ali. Algo que poderia ser vergonha, ou talvez o despertar tardio de uma consciência. Marina permaneceu em silêncio, esperando. Ela aprendera ao longo dos anos que às vezes o silêncio diz mais que qualquer defesa apressada. Que havia poder em simplesmente existir, esperar, permitir que o outro confrontasse suas próprias ações. "Ei, me conta uma coisa. Você já passou por alguma situação em que sentiu que precisava provar quem você é? Já teve que justificar sua presença em algum lugar? Deixa nos comentários. Quero muito saber sua história, porque cada experiência compartilhada nos ajuda a entender melhor esse mundo em que vivemos." O gerente continuou, agora com uma voz mais baixa, quase confidencial. "Também Vi que a senhora tem um histórico impecável, que trabalha no hospital municipal há muitos anos, que nunca teve nenhuma pendência, nenhum problema." Ele fez outra pausa, mais longa dessa vez. "E eu preciso pedir desculpas." Aquelas palavras pairaram no ar entre eles. Marina sentiu algo se mover em seu peito. Não era exatamente alívio, nem satisfação. Era algo mais complexo, mais profundo. Era o reconhecimento de que aquele momento era maior que ambos, que representava algo sobre como vemos uns aos outros, sobre os pressupostos silenciosos que carregamos. "Quando a funcionária me chamou", ele prosseguiu, e agora havia uma honestidade crua em suas palavras, "eu automaticamente assumi coisas que não deveria ter assumido. Vi uma quantia em dinheiro, vi a senhora, e minha mente fez conexões que não tinham base em nada além de..." Ele não completou a frase, mas não precisava. Marina sabia exatamente o que ele estava tentando dizer. "Não há nada de suspeito em seu depósito, senhora Marina. Absolutamente nada. E eu deveria ter simplesmente processado a transação, como faço com dezenas de outros clientes todos os dias." Ele olhou diretamente para ela agora. "Mas eu não fiz isso. E preciso reconhecer que isso foi errado." Marina permaneceu sentada, deixando as palavras assentarem. Havia tantas coisas que ela poderia dizer. Poderia expressar toda a raiva acumulada de uma vida de pequenos e grandes desrespeitos. Poderia listar todas as vezes em que foi julgada prematuramente, todas as portas que precisou empurrar com mais força que outros, todos os espaços onde sua presença foi questionada. Mas ao invés disso, ela respirou fundo. "Sabe", ela começou, e sua voz era suave, mas firme. "O mais difícil não é o momento em si, é a repetição.
É saber que amanhã ou na semana que vem, em outro lugar, isso provavelmente vai acontecer de novo. É o cansaço de ter que carregar não apenas seus próprios desafios, mas também o peso dos pressupostos alheios. O gerente baixou os olhos e Marina continuou. Eu acordei hoje de madrugada, depois de um plantão de 12 horas. Cuidei de pacientes, salvei vidas, literalmente. Segurei a mão de uma senhora idosa enquanto ela tomava suas medicações, porque ela estava com medo e sozinha. Ajudei um médico jovem a fazer um procedimento de emergência. E então vim aqui para depositar o dinheiro que ganhei honestamente e precisei provar que não sou uma criminosa. Havia lágrimas nos olhos do gerente agora. Eu tenho uma filha, ele disse subitamente. Ela tem 22 anos, está na faculdade de medicina e às vezes eu penso em como seria se alguém a tratasse com desconfiança por causa de quem ela é, não do que ela faz. E isso me parte o coração. Ele limpou a garganta. Mas hoje eu fui essa pessoa. Eu fui quem fez isso com a senhora. Marina assentiu lentamente. Não era absolvição que ela oferecia, mas reconhecimento. Reconhecimento de que aquele momento de consciência era importante, que admitir o erro era um passo necessário, mesmo que insuficiente para apagar o dano. O que eu posso fazer? Ele perguntou, e havia genuína busca em sua voz. Como posso? Como posso garantir que isso não aconteça de novo? Marina pensou por um momento. Você pode começar percebendo que isso não é apenas sobre mim. É sobre quantos outros clientes podem ter passado por isso e simplesmente foram embora carregando mais uma experiência dolorosa. Quantas pessoas escolhem não entrar em certos lugares, não buscar certos serviços, porque antecipam exatamente isso? Ela se inclinou levemente para a frente. Você pode treinar sua equipe para que vejam pessoas, não pressupostos. Pode criar protocolos que se baseiem em fatos reais, não em aparências. Pode questionar, sempre que pegar a si mesmo ou a outros fazendo julgamentos rápidos. Qual é realmente a base desse julgamento? É procedimento legítimo ou é preconceito disfarçado de cautela? O gerente anotava tudo, e Marina podia ver que algo havia verdadeiramente mudado nele naqueles minutos. Não era uma transformação completa. Essas coisas levam tempo, requerem trabalho constante, mas era um início. Era o tipo de momento que pode plantar uma semente de mudança real. Seu depósito está sendo processado agora mesmo, ele disse finalmente. E mais uma vez, minhas sinceras desculpas. Não apenas pelo inconveniente, mas pelo desrespeito. Porque foi isso que aconteceu aqui. Eu a desrespeitei. Ele estendeu a mão e Marina a apertou, não como um gesto de perdão fácil, mas como reconhecimento de humanidade compartilhada. Quando Marina saiu da agência naquela manhã, o sol estava mais alto no céu. Ela olhou para o comprovante de depósito em suas mãos e pensou no filho, que se formaria em alguns meses. Pensou em todas as conversas que haviam tido ao longo dos anos sobre dignidade, sobre persistência, sobre manter a humanidade intacta, mesmo quando o mundo tenta reduzi-la. Ela pensou em sua mãe, que nunca teve a oportunidade de confrontar aqueles que a diminuíram, que simplesmente abaixou a cabeça e continuou trabalhando, porque não havia espaço para outra resposta. Marina carregava não apenas sua própria história naquele momento, mas as histórias de todos que vieram antes dela, que enfrentaram desafios similares sem ter voz para nomeá-los. Mas também pensou nas mudanças pequenas e graduais que vinha testemunhando ao longo dos anos, nas portas que se abriam um pouco mais facilmente, nas conversas que se tornavam possíveis. Nos momentos como aquele, dentro da sala do gerente, onde algo verdadeiro era reconhecido e talvez uma pequena transformação acontecia. Marina sabia que o caminho era longo. Sabia que um momento de consciência de um gerente de banco não mudava estruturas profundas. Mas também sabia que mudanças reais começam com momentos individuais de reconhecimento, com pessoas dispostas a confrontar seus próprios pressupostos.
com conversas difíceis que preferíamos evitar, mas que são absolutamente necessárias. Naquela noite, durante seu plantão no hospital, Marina cuidou de seus pacientes com a mesma dedicação de sempre. Segurou mãos, ofereceu palavras de conforto, trabalhou com precisão e cuidado, e quando finalmente chegou em casa, já de madrugada, sentou-se por um momento na quietude de sua sala e permitiu-se sentir tudo o que havia guardado durante o dia. Sentiu a raiva pela situação. Sentiu o cansaço de ter que, mais uma vez, educar alguém sobre sua própria humanidade. Mas também sentiu algo parecido com esperança. A esperança de que cada conversa como aquela, cada momento de verdadeiro reconhecimento, plantava algo que poderia crescer. Ela pensou nas histórias que mais a impactaram ao longo da vida. Não as grandes narrativas históricas, mas os pequenos momentos de conexão humana genuína. Às vezes, em que alguém realmente a viu, não através de filtros de preconceito ou pressuposição, mas como ela era. Esses momentos eram raros o suficiente para serem preciosos, mas frequentes o suficiente para lembrá-la de que a mudança era possível. Marina pegou seu celular e escreveu uma longa mensagem para seu filho, contando sobre o dia. Não para preocupá-lo, mas para compartilhar uma lição que considerava fundamental: que nossa dignidade não vem de como os outros nos tratam, mas de como escolhemos nos manter íntegros mesmo diante do desrespeito. Que podemos ser firmes e gentis ao mesmo tempo. Que podemos exigir melhor sem perder nossa humanidade no processo. A resposta do filho veio rapidamente, cheia de amor e indignação em partes iguais. Ele queria saber o nome do banco, queria fazer uma reclamação formal. Marina sorriu, reconhecendo nele a mesma fibra que ela carregava, mas também algo diferente, uma geração que não aceitaria calada o que gerações anteriores precisaram engolir. Talvez fosse nisso que residia a verdadeira mudança. Não em transformações súbitas e dramáticas, mas na acumulação gradual de pessoas recusando-se a aceitar o inaceitável. Em gerentes de banco tendo momentos de consciência. Em mães compartilhando suas histórias com filhos. Em cada um de nós, escolhendo ver a humanidade plena uns dos outros. A história de Marina não é única, e é exatamente por isso que importa. É uma história repetida em variações infinitas, em agências bancárias, lojas, escritórios, escolas, hospitais. É a história de pessoas que carregam excelência e integridade, mas precisam constantemente provar ambas por causa de quem são, não do que fazem. Mas é também a história da resiliência silenciosa, da escolha diária de manter a dignidade intacta, da decisão de educar, mesmo quando não deveria ser necessário, da esperança persistente de que cada pequeno momento de verdade pode contribuir para algo maior. Se você chegou até aqui nesta história, convido você a fazer algo. Se inscreva no canal para não perder outras narrativas como essa. Histórias que nos lembram de nossa humanidade compartilhada e nos desafiam a ver além das superfícies. Porque precisamos continuar essas conversas, continuar compartilhando essas experiências até que histórias como a de Marina sejam relíquias do passado, não realidades do presente. E mais importante, compartilhe sua própria história. Nos comentários, nas conversas, nos espaços onde você tem voz. Porque cada história contada é uma luz acesa na escuridão da ignorância. Cada experiência compartilhada é uma ponte construída entre pessoas que precisam entender melhor umas às outras. Marina dormiu naquela noite com a consciência tranquila de quem fez o que precisava fazer. Não com raiva, não com amargura, mas com a serena determinação de continuar sendo exatamente quem ela era. Uma mulher de valor, dignidade e força inquebrantável. E essa, talvez, seja a forma mais poderosa de resistência. Simplesmente recusar-se a ser diminuída dia após dia, momento após momento, até que o mundo finalmente aprenda a ver.